interessante. Então lembra que o lema principal que a gente precisava para mostrar o teorema é que se você tem uma função de Sn em Sn ímpar, né, ou seja, g de menos x igual a menos g de x, então o grau de g é ímpar. Que é equivalente a dizer, né, que a G induz um isomorfismo em homologia sobre Z2. É um isomorfismo. Tá. E lembra que, bom, vou fazer a demonstração rápida, só para voltar, pra pegar no último ponto que não deu tempo de explicar na aula passada, que era o seguinte, né, se a gente tem uma função ímpar, então lembra que a gente pode definir, ela induz uma função em RPN, que eu vou chamar na demonstração de Pn, e todas as homologias têm coeficientes em Z2. Né? Então as homologias agora vão ter coeficientes sempre em Z2. Tá? E a gente viu, né, que se que vai existir uma sequência exata curta de complexos, onde você tem o complexo do Sn no meio e um complexo de Pn dos dois lados. Aqui é simplesmente a projeção, né? Então isso aqui é simplesmente o π sustenido, onde π é a projeção de Sn para Pn. E aqui era um mapa que eu chamei de tal, que tem a ver com os levantamentos. Se eu pego um simplexo em Pn, ele vai ter dois levantamentos em Sn, e eu pego a soma dos dois. Esse era o tal, e essa sequência é exata, é uma sequência exata curta. Então ela induz uma sequência exata longa em homologia. Então foi nesse passo que a gente parou ontem, né? na aula passada. A gente tinha uma sequência exata longa da seguinte forma, né? Era um 0, Hn de Pn, Hn de Sn, Hn de Pn de novo, e aí descendo Hn menos 1 de Pn, e etc. E a gente tinha visto que, basicamente, por essa sequência exata, como o Hi de Sn é quase sempre zero, a gente vai ter isomorfismos de Hk de Pn com Hk menos 1 de Pn. E a gente analisou até a linha zero que isso também ia continuar sendo um isomorfismo. Né? Então, o que faltava ver é que é exatamente a última linha que faltava analisar, que a gente pulou, que não deu tempo na aula passada. Então, eu falei para vocês, esse mapa daqui, ele tem que ser o mapa zero. Por quê? Né? Porque na enésima homologia, o gerador da esfera, a gente pode pensar, bom, de várias formas diferentes, mas uma delas é pensar que um gerador seria a soma de dois simplexos, onde um é um hemisfério norte e outro é um hemisfério sul. E quando você projeta cada um desses simplexos para Pn, você vai ter o mesmo simplexo. Né? Quando você projeta a esfera para Pn, você basicamente pega os dois hemisférios, colapsa um no outro, e depois você colapsa o equador também. E não depende de sinal, né? Então, basicamente, por essa razão que esse mapa é zero. Se vocês quiserem pensar um pouquinho mais, não faz mal. Mas o fato de você ter uma sequência exata com zero significa que a sequência exata, você pode botar um zero no meio. Eu já expliquei isso uma vez aqui. Então, a gente tem de novo que a homologia de Pn é isomorfa à homologia n-1 de Pn. Tá? Isso quer dizer, isso implica, né, que como todos esses mapas são naturais, e a gente sabe que a G na homologia zero de Pn, isso aqui é um isomorfismo, porque leva um ponto num ponto, então, desculpa, com uma estrela, então isso aqui implica, né, que, pela naturalidade, que isso aqui também é um isomorfismo na enésima homologia.
Aí agora a gente olha para essa sequência, para o topo da sequência. Então, pro topo, esse diagrama aqui no topo da sequência vai dizer o quê? Que a gente tem o nosso HN de PN, o HN de SN. Aqui a gente tem o tal estrela, HN de PN, HN de SN. E, na verdade, não é completamente óbvio, mas dá para verificar que o mapa G barra e o mapa G barra estrela e o mapa G estrela, eles estão aqui e esse quadrado é comutativo. O que é óbvio é o outro quadrado, na verdade. Porque pela definição do G barra, né, o quadrado, quando você tem SN indo para PN, e esse aqui descendo por G, esse aqui descendo por G barra, esse quadrado é obviamente comutativo. Por definição, como o G barra é definido simplesmente pelo mapa induzido. Agora, para você verificar que esse mapa daqui que é um quadrado comutativo, é um pouquinho mais complicado, mas não é nada demais. Então, eu vou deixar como exercício. Mas, bom, a ideia é que agora a gente tem que esses mapas são isomorfismos, porque a gente tem zero dos dois lados na sequência exata. Esse mapa aqui é um isomorfismo. Então, a consequência é que esse mapa aqui, G estrela, é um isomorfismo. E isso termina a demonstração do lema, que era o que faltava para provar o teorema de Boursuc-Coulomb. Alguma pergunta? Tá. Então agora a gente vai falar de um outro teorema clássico, que é o teorema do ponto fixo de Lefschetz, que ele generaliza o teorema do ponto fixo de Brouwer. Então, o teorema do ponto fixo de Lefschetz é uma das aplicações mais clássicas de homologia também. Ele diz o seguinte, né? Suponha que X é um espaço topológico admitindo uma decomposição simplicial finita. E o finita é muito importante, na verdade. Se não for finita, o teorema não vale. E seja f uma função contínua de x para x. A gente pode definir um número chamado número de Lefschetz, que é o seguinte. É um L de f, que é parecido com a característica de Euler, mas é um pouquinho mais complicado, que tem que incorporar a função. Então, o que você faz é, você olha para o f estrela em cada grupo de homologia. Né? Então, f de estrela de Hn de x para Hn de x é um homomorfismo. Né? Como esse x admite uma decomposição simplicial finita, isso daqui vai ser um homomorfismo entre grupos abelianos finitos. Então, ele tem ele tem um traço. Né? O que é o traço? Bom, você tem dois grupos abelianos finitos. Se eles forem livres, aí você tem é um homomorfismo de Zn para Zm. Não, desculpa, de Zn para Zn, é o mesmo grupo. Então, isso é uma matriz e tem um traço. Se tiver a parte de torção, você joga fora a parte de torção. E você continua tendo um traço. Então, isso é um traço de um homomorfismo de um grupo abeliano finito nele mesmo. Tá? Você joga fora a parte de torção, aí você vai ter uma matriz de Zn para Zn. Então, é uma matriz com coeficientes inteiros e você calcula a soma das diagonais. Isso é o traço. Tá? E isso você pode provar que é independente da base. Isso é um fato que é álgebra linear, basicamente, mas é talvez uma álgebra linear que vocês não estejam tão acostumados, porque o Zn não é um espaço vetorial, mas é um grupo abeliano finito. Mas a álgebra linear é muito parecida, na verdade. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que significa ser invertível. Então, isso aqui tem um traço. E agora a gente pega a soma desse traço com o sinal menos 1 elevado a n. Isso aqui é o número de Lefschetz. Então,
o teorema do ponto fixo de Lefschetz diz que se esse número for diferente de zero, então f possui um ponto fixo. Tudo bem? Sim, na verdade você consegue mostrar o teorema de Poincaré-Hopf, por exemplo, disso depois, né? Se você pegar, exatamente, se você pegar uma função que é homotópica à identidade, né, então é um corolário disso, né? Não, na verdade não é corolário, é um... Repara que o número de Lefschetz, né, se f for homotópica à identidade, então o número de Lefschetz nada mais é do que a característica de Euler. Certo? Então, porque o traço da identidade é simplesmente o posto do grupo. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma transformação, uma função que é homotópica à identidade, você vai saber que ela tem ponto fixo sempre que a característica de Euler for diferente de zero. Agora, repara que o teorema do ponto fixo de Brouwer é um corolário disso. Por quê? Corolário é o teorema do ponto fixo de Brouwer. Por quê? Porque, bom, o teorema do ponto fixo de Brouwer, o seu espaço é Bn. Então, todos os grupos de homologia são zero menos o zeroésimo. Né? E, nesse caso, a função vai levar um ponto num ponto. Então, ela vai ser um isomorfismo de Z para Z. Então, o traço é 1. Então, se o seu espaço é Bn, então o número e f é uma função de Bn em Bn. Então, o número de Lefschetz é simplesmente 1. Então, vai ter que ter um ponto fixo. Ok? Tá. Então, eu não vou dar a demonstração completa, porque tem uns detalhes um pouco chatos e vocês podem ler no Hatcher ou em algum outro livro. Mas eu vou dar os passos cruciais da demonstração. Na verdade, a demonstração desse teorema, ainda é usando espaços simpliciais. Por isso que é um pouco chato, digamos. Mas eu vou dar das ideias principais, eu acho que vou conseguir convencer vocês que o teorema é verdade. Bom, um esboço da demonstração. A primeira coisa que a gente precisa falar, que voltando um pouco à topologia algébrica clássica, é sobre aplicações mapas simpliciais. Então, se a gente tem dois espaços simpliciais, dois complexos simpliciais, uma função contínua de x em y, ela é chamada simplicial. É uma função simplicial se ela leva todos os vértices de x nos vértices de y, né, os zeros simplexos de x nos zeros simplexos de y, e se ela é uma função afim em todos os simplexos. Lembra que a gente definiu, né, um complexo simplicial como sendo um subconjunto de Rn, que é a união de simplexos em Rn, para algum n muito grande. Né? Então faz sentido falar nisso. Então, uma função simplicial é simplesmente uma função que leva simplexos em simplexos e que é afim dentro dos simplexos. E ela é determinada pelo valor nos vértices. E, bom, para esse tipo de função, você provar coisas sobre homologia simplicial é claramente mais fácil. Né? Então, foi assim que a topologia algébrica meio que começou, sem homologia singular. E aí, um teorema muito importante, que talvez tenha sido o teorema mais importante da época,
é o teorema da aproximação simplicial, que diz que se eu pego um mapa que não é simplicial, então ele é homotópico ao mapa simplicial, com uma pequena condição que é o complexo do domínio ser um complexo finito. Então, se você tem x, um complexo x e y, x, um complexo simplicial finito, e y, um complexo simplicial que não precisa ser finito, e você tem uma função de x em y. Então, existe uma outra função de x em y, tal que f é homotópica G, e tal que G é simplicial, mas não para a decomposição simplicial inicial de x, mas para uma subdivisão baricêntrica dela. Para uma divisão baricêntrica da decomposição simplicial de x. Tá? Então, em outras palavras, né, o que o teorema está dizendo é que eu posso fazer uma divisão baricêntrica da minha decomposição simplicial original, ou seja, eu vou ter uma decomposição simplicial mais fina, onde os simplexos são pequenininhos, e aí sim eu posso pegar uma homotopia de f para uma g que é simplicial. Tá? E bom, deixa eu tentar explicar a demonstração desse teorema só em palavras, né? Porque a demonstração não é muito difícil, mas você tem que usar cobertura de Lebesgue, essas coisas, e eu acho que é mais fácil vocês lerem no livro do que eu explicar, com detalhes, mas a ideia é a seguinte, né? Você tem um mapa que pega simplexos e leva em coisas quaisquer. E você quer um mapa que leva simplexos do domínio e simplexos da imagem. Então você pega os simplexos da imagem, você pega as pré-imagens todas, né? Você olha para os vértices e você tenta refinar o complexo simplicial original para alguma coisa muito pequenininha, tal que esses simplexos vão estar suficientemente, os novos vértices vão estar suficientemente próximos dos vértices da pré-imagem. E aí você usa esse argumento para dizer, bom, para essa nova decomposição, você pode agora fazer uma homotopia para que ela vire simplicial. Porque agora está todo mundo pertinho. Essa é a ideia. Agora os detalhes vocês completam. Tá, então a demonstração Hatcher, Bredon. Isso aqui eu acho que são versões modernas da demonstração. Ou se vocês tiverem coragem, vocês podem ir nas versões originais. Tá, alguma pergunta? Tá. E além disso, na verdade, a gente pode supor, né, que se no caso a gente tiver uma função de x em x, a gente aplica o teorema da função da aproximação simplicial, quando x é um complexo que tem uma decomposição, um complexo simplicial finito. A gente pode aplicar esse teorema, então a gente vai obter uma g de x em x, onde f é uma tópica g. E uma coisa que a gente pode verificar também é que se a decomposição inicial é finita, então essa decomposição nova também é finita. Então agora a gente vai ter uma nova função de x em x que vai ser simplicial. E se f não tem ponto fixo, a gente pode também supor que a G não tem ponto fixo. E mais ainda, que a G não leva um simplexo nele mesmo. Né? A gente pode supor que G de um simplexo nunca intersecta o próprio simplexo. Para todo sigma simplexo. E por que isso, né? Porque, bom, como o X ele é um espaço compacto, se o x não tem ponto fixo, então você pode pegar a distância de x até a sua imagem, e o ínfimo dessas distâncias é finito. É finito não, é não zero, é não nulo.
Então, se você fizer uma subdivisão suficientemente fina, você consegue fazer com que esses simplexos fiquem com um diâmetro menor do que a menor distância entre x e f de x. Isso vai implicar, né, que essa g, a imagem de um simplexo não pode intersectar o próprio simplexo por essa g. Tá? Então agora a gente pode olhar, né, para o push forward, para o g estrela de hn de x para hn de x no mundo de delta complexos, ou de complexo CW, tanto faz. E o que essa condição aqui está dizendo? Essa condição está dizendo que G de sigma não intersecta sigma. Em outras palavras, se você olhar para a diagonal desse mapa, né, se você escrever isso aqui, bom, isso aqui vai ser um grupo abeliano, com uma parte livre, com uma parte de torção, isso aqui vai ser um grupo abeliano, mas o sigma, interseção com sigma, a imagem do sigma, interseção com sigma, é vazio. Então, a diagonal dessa matriz vai ter que ser zero. Não é? Então, a diagonal é só de zeros, só contém zeros, e logo o traço é zero. Tá? Então, a conclusão é que o número de Lefschetz vai ter que ser zero também. Com um detalhe, né? O detalhe é que eu defini o número de Lefschetz como traço de f estrela para homologia singular. Então, vocês têm que verificar que... Bom, aqui tem mais um exercício. É que o número de Lefschetz, ele se você para qualquer decomposição simplicial, vai ser menos 1 elevado a n vezes o traço de f estrela indo da homologia simplicial. Isso aqui é um exercício. Eu vou botar na lista, que eu vou botar no site hoje. Você tem que ver que esse traço é o mesmo. E o argumento aqui ele é bem parecido com o argumento que a característica de Euler, que a gente mostrou na aula passada, é a soma alternada do posto da dimensão da homologia celular, ou da homologia simplicial. Então, a demonstração é muito parecida, então eu vou deixar isso aqui como exercício. E agora, né, como a gente sabe que essa transformação f estrela, g estrela, desculpa, a diagonal só contém zeros, então o traço é zero, então o número de Lefschetz de g é zero. E como g é uma tópica f, isso implica que o número de Lefschetz de f também é zero. E esse é o final da demonstração. Fala. Por que não ter ponto fixo, a f não ter ponto fixo vai ficar que a g não tem? Então, pelo seguinte, né? A princípio, a primeira g que você obtém poderia ter ponto fixo. Mas como é que você define a g? Né? Você define a g a partir de um refinamento da decomposição simplicial original. Então, você sempre pode refinar mais. Um pouquinho mais, se você quiser. E não vai ter problema. Você pode refinar um pouco mais o x daqui e o x de lá. Então, o que você faz como você sabe que f não tem ponto fixo e x é um conjunto compacto, então a distância entre um ponto e a sua imagem, você pode pegar o ínfimo. Né? Então, você chama esse ínfimo de epsilon, e aí você pode você pode refinar ainda mais a sua decomposição simplicial de forma que os simplexos todos têm diâmetro menor do que esse epsilon. Ou menor do que epsilon sobre 2, alguma coisa assim. E aí, quando você faz a homotopia para G, você não pode sair muito disso. Né? Porque a homotopia... tem que olhar a demonstração para ver, mas a ideia é basicamente essa. Né? A homotopia é você pegar as pré-imagens dos vértices e você fazer uma homotopia que leva um no outro, onde você está suficientemente próximo. Mas se você fizer isso com uma decomposição suficientemente fina, você não vai poder mover muito. Você não vai poder mover o vértice muito longe.
Bom, para detalhes, leia um livro. Tá, então, a gente provou o teorema do ponto fixo de Lefschetz. Tá. Agora, a gente provou o teorema, mais ou menos provou o teorema do ponto fixo de Lefschetz para um espaço topológico admitindo uma decomposição simplicial finita. Agora, e se x se a gente não souber a princípio que ele admite uma decomposição simplicial finita? A gente não pode aplicar o teorema da aproximação simplicial, a princípio. Mas, na verdade, essa condição não é tão forte assim. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso há algumas semanas, que uma decomposição simplicial é uma coisa que já é bem complicada quando você começa com uma, né? Para uma superfície, a menor decomposição simplicial que você consegue já tem muitos simplexos. E por isso que a gente falou, vamos deixar de lado a decomposição simplicial, vamos falar de um delta complexo, que já é bem mais fácil. E depois a gente falou, não, vamos falar de um complexo celular, que é mais fácil ainda. É muito mais fácil de obter, com poucas células em geral. Mas, na verdade, a gente tem como mostrar que todo complexo CW ele é homotopicamente equivalente a um complexo simplicial. Então, na verdade, do ponto de vista da topologia, não faz diferença. Quer dizer, se a gente prova uma coisa para um espaço que admite uma decomposição simplicial, então a coisa vale também para complexo CW. Tá? Então, é um outro teorema que tem num apêndice do Hatcher, e que, para vários espaços interessantes, por exemplo, para variedades, para complexos CW, a gente também tem uma decomposição simplicial. Tá? Então, de novo, são coisas mais técnicas e eu vou deixar esse tipo de coisa como exercício. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem depois da aula, a gente pode conversar. Tá. Bom, agora eu quero falar sobre um teorema. A gente basicamente está acabando a parte de homologia. A gente falou de algumas aplicações. A gente vai começar a falar de cohomologia. Mas antes disso, como um passo intermediário, eu quero falar sobre um teorema que é o teorema dos coeficientes universais. Que ele diz como calcular a homologia com coeficientes num outro grupo, sem CZ, usando a homologia, a homologia singular sobre Z. Então, isso vai ser uma espécie de introdução à cohomologia. Então, vamos falar sobre o teorema dos coeficientes universais. Então, a pergunta é: como relacionar Hn de xg com Hn de x? Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Para a gente ver como a situação não é tão trivial, ou não é trivial de forma alguma. Né? O primeiro exemplo pode parecer que a situação é trivial, que é o exemplo da esfera. Lembra, né, que a homologia, a gente calculou isso na aula passada, que a homologia de Sn com valores em um grupo abeliano qualquer, isso aqui vai ser HK de Sn, vai ser G se K for 0 N, e vai ser 0 se não. Isso daqui, né, é exatamente igual à homologia singular de Sn tensorial com G. Tá. Então, a princípio, né, você poderia pensar a homologia com valores em G, de repente, será que não é o produto tensorial da homologia com o grupo? Bom, vamos ver um outro exemplo, que a gente já viu, na verdade, que é o espaço projetivo real. A gente viu que a homologia de Rpn com valores em Z2, ela é muito simples. Ela é simplesmente Z2 para K entre 0 e N,
e 0 se não. Isso aqui, sem dúvida, não é igual à homologia singular de RPN tensorial com Z2. Me lembra que para homologia singular, a gente tinha um bando de zero. Né? Todos os coeficientes pares eram zero. Então, quando você tensoriza 0 com Z2, você não vai ter zero. Então, a gente vê que não é tão fácil assim. Tá? Bom, antes de continuar, eu resolvi falar só um pouquinho sobre produtos tensoriais, que talvez alguns de vocês não tenham visto isso antes. Então, vou fazer uma observação aqui, vou parar um pouquinho e vou lembrar o que é o produto tensorial de grupos abelianos. Né? Então, vamos lembrar. Eu não sei se vocês já viram isso no curso de álgebra, mas espero que sim. Mas se não, vamos lembrar aqui rapidinho o que é um produto tensorial. O produto tensorial é o seguinte, né? Se G1 e G2 são grupos abelianos, então G1 tensorial com G2 é o grupo abeliano gerado por elementos da forma G1 tensorial com G2 com as operações óbvias. Então, vou escrever primeiro assim, depois eu faço uma coisa mais rigorosa. Com as operações naturais. As operações naturais que fazem com que isso daqui seja bilinear. Tá, então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais rigorosa. Para quem... Eu acho que a moral da história é essa daqui, né? Que você pega o grupo gerado por pares dessa forma e com as operações naturais que fazem com que isso aqui seja bilinear. Mas a forma, digamos, mais rigorosa de você definir isso daqui é a seguinte. Bom, você pega o grupo abeliano livre gerado pelo produto. Então, você pega o que eu vou chamar de FR, que é o grupo abeliano livre gerado por G1 vezes G2. Então, você pega os pares G1 e G2, pega todas as possíveis somas deles e você quocienta por uma relação de equivalência, que é a bilinearidade. Né? E a relação de equivalência é a seguinte. G1 mais G1 til, vírgula G2. Bom, vou botar logo parâmetro aqui na frente, M. Isso aqui é equivalente a M vezes G1 G2 mais G1 til G2. E a mesma coisa na segunda coordenada. G1 M G2 mais G2 til é equivalente a M vezes G1 G2 mais G1 til, não, G1 G2 til. E repare que um grupo abeliano eu sempre posso multiplicar, onde M é um número inteiro. Um grupo abeliano eu sempre posso multiplicar por um número inteiro. Não é um anel, em geral, né? Eu estou pegando um grupo abeliano. Mas a multiplicação por um inteiro sempre está bem definida. Em outras palavras, um grupo abeliano é um Z módulo. Tá, alguma dúvida sobre o produto tensorial? Então, alguns exemplos, né, de produtos tensoriais. O que acontece quando eu pego Zn vezes Zm? Isso aqui dá o quê? Isso aqui é Z, M vezes N. Certo? Uma outra coisa que é bem importante de lembrar é que se eu pegar o produto tensorial de Z com qualquer grupo abeliano, o que eu vou ter? O próprio G. Isso aqui é isomorfo ao próprio G. Isso é fácil de ver. Você pode construir o isomorfismo. O que acontece quando eu faço Zn vezes Zm com Mn embaixo? Eu tensorizo um grupo cíclico com outro grupo cíclico. Isso aqui é isomorfo
ao MDC, ao Z sobre o MDC de Mn. Isso é um exercício também, que vocês podem ver. E a outra coisa, finalmente, é a soma direta. Se eu pego, por exemplo, A mais B e tensorizo com C, isso aqui é isomorfo A tensorial com C mais B tensorial com C. Tá, então tem uma regra, uma regra do produto. Tá? E, bom, com essas propriedades já dá para calcular muita coisa, né? Já dá, por exemplo, para calcular o produto tensorial de dois grupos abelianos finitos, finitamente gerados. Porque a gente sabe que todo grupo abeliano finitamente gerado é a soma de uma parte livre, um Z elevado a alguma potência, mais uma soma finita de grupos cíclicos. Então, usando a propriedade da distributividade e essas propriedades aqui, já dá para calcular tudo. Já dá para calcular o produto tensorial. Então, alguma pergunta sobre o produto tensorial? Não. Tá. Outra coisa que eu queria dizer, que eu queria lembrar a vocês, é que como é que a gente define uma função no produto tensorial? Né? Uma forma de definir uma função no produto tensorial, né? Se a gente quer definir uma função no produto tensorial. Isso aqui é uma propriedade chamada propriedade universal. Que definir uma função no produto tensorial é equivalente a definir uma função no produto cartesiano que seja bilinear. Então, se a gente definir uma função no produto cartesiano, claramente isso define uma função Desculpa, o que eu quero dizer é que uma função bilinear no produto cartesiano induz uma função no produto tensorial. O contrário não é verdade, necessariamente. Tá? Então, uma forma, né, normalmente a gente vai definir funções no produto tensorial dessa forma. A gente define uma função no produto cartesiano e mostra que ela é bilinear. Isso é suficiente. Tá. Bom, agora vamos lá voltar na homologia com coeficientes. A gente tem... lembra como é que a gente define a homologia com coeficientes num grupo abeliano? A gente primeiro definiu o complexo, né? E o complexo, ele simplesmente era o complexo singular tensorial com G. Era assim que a gente definiu. Você pega o complexo, e esse aqui é um complexo livre, quando você tensoriza com G, você vai ter um complexo livre também. E a diferencial, ela era, basicamente, a diferencial tensorial com a identidade. A gente tem a aplicação aqui, a gente pode fazer o tensorial com a identidade, que é basicamente, você define, esse símbolo aqui significa, você define a tensorial vezes a identidade no produto cartesiano e você vê que isso é bilinear. Tá? Então, essa notação aqui, exatamente, isso aqui é a aplicação induzida por del vezes a identidade no produto cartesiano. Tá? Então, você simplesmente aplica a fronteira normal na cadeia e você deixa o número, o elemento do grupo fixo. E você faz isso linearmente. Tá? Então, esse era o complexo e essa homologia era simplesmente a homologia desse complexo. Então, agora repara uma coisa interessante. Né? A gente tem o complexo é o Cn tensorial com G, a diferencial vai daqui para cá e isso vai ter uma homologia. Então, a questão agora, né, é qual é a relação entre essa homologia e o que acontece quando eu tensorizo a homologia com G. Porque, olhando para isso aqui, parece que é muito parecido, né? A diferença é que, bom, primeiro eu tensorizo com G, depois eu pego a homologia, ou primeiro eu pego a homologia e depois eu tensorizo com G. Eu acho que até daria para acreditar se eu falasse para vocês que isso é isomorfo,
eu acredito que não muitas pessoas me questionariam. Mas eu já mostrei para vocês no início aqui que não dá para ser isomorfo. Então tem alguma coisa mais complicada acontecendo. Algumas vezes aqui foi, mas aqui não foi. Então, o que está acontecendo? Né? Vamos investigar essa questão. Bom, primeira coisa que a gente pode ver é que existe um mapa, existe uma função natural que vai daqui para cá. E que faz o seguinte, né? A gente tem uma função natural que vai da tensorização da homologia para a homologia com coeficiente. Que é simplesmente a seguinte coisa, eu pego uma classe de homologia de alguma coisa, tensorial com G, isso aqui vai na classe de homologia de X tensorial com G. Né? E, bom, por que isso está bem definido? Isso está bem definido porque, se X é uma classe de homologia, então X é uma cadeia, tal que a fronteira de X é igual a zero. Então, o que acontece quando eu faço X tensorial com G? Qual é a diferencial disso aqui? Por definição, né, essa diferencial é diferente daqui, né? Ela é diferencial tensorial com identidade. Então, isso aqui é a fronteira de X tensorial com G. Então, isso aqui dá zero tensorial com G, que é zero no produto tensorial. Tá? Então, esse cara continua sendo fechado. Então, isso aqui define uma classe lá. Agora, para ver que está bem definido, você tem que ver que a fronteira é elevada na fronteira. Né? E, de novo, é basicamente a mesma conta. Você vê que, bom, se o x for a fronteira de alguém, né, se x é a fronteira de y, então x vezes g é a fronteira de y vezes g. Então é completamente canônico, essa demonstração é praticamente trivial. Que existe um mapa daqui para lá. Tá. Agora a gente vai ver duas coisas. A primeira é que esse mapa ele é injetivo. E a segunda é que ele pode não ser sobrejetivo. Então a gente vai calcular o núcleo desse mapa. Então a gente vai ver agora duas coisas. Eu acho que isso vai demorar o resto da aula de hoje. A gente vai ver que esse mapa psi é injetivo e a gente vai calcular o conúcleo de psi. Tá? Bom, na verdade, a gente vai fazer uma coisa parecida para para um grupo muito grande de complexos de cadeia. Então agora a gente vai meio que parar de falar um pouco de topologia e vai falar bastante de álgebra homológica em particular. Então, o que a gente vai mostrar é o seguinte. Bom, vou chamar de proposição, porque o resultado em si não é muito profundo, mas a gente vai usar muita coisa de álgebra homológica no meio do caminho, que é o seguinte. Seja C um complexo de cadeias, de grupos abelianos livres. Isso aqui vai ser importante na nossa demonstração. Lembra que eu defini um complexo de cadeias como sendo uma sequência de grupos abelianos com mapas, tal que quando você pega a composição de 2 dá 0. Mas eu vou precisar que eles sejam livres para o que eu vou escrever agora. E é claro que se a gente pega um complexo de cadeias, não é difícil de ver que você pode tensorizar ele com um grupo abeliano fixo. Isso vai dar um novo complexo de cadeias. Né? Então, a gente vai ter o C vezes G, que é o que acontece quando eu tensorizo todo mundo com G. A diferencial vai passar para cá, a gente vai ter um novo complexo de cadeias livres, e ele vai ter uma homologia também. Né? Então, o que o teorema vai dizer é que existe uma relação entre a homologia do complexo tensorizado
e a homologia do complexo original tensorizada. Então, a proposição é, então, existe uma sequência exata que faz o seguinte, ela vai pegar a homologia de C tensorizada, vai levar na homologia do complexo tensorizado, que é exatamente esse mapa aqui que eu coloquei. Ela é injetiva e o conúcleo é uma coisa chamada TOR, de H-1 de C, G. 0. Tá? Então, meu objetivo agora é demonstrar essa proposição e definir o TOR. Mas a primeira coisa que a gente pode tirar só dessa afirmação aqui é que a relação entre esses dois, isso aqui vai ser um isomorfismo quando esse negócio TOR aqui for 0. E a relação entre esses dois só vai depender do H-1. Do Hn-1, desculpa. Tá? Então não vai depender de outras coisas, que a princípio poderia depender de sei lá o quê. Mas essa homologia do complexo tensorizado vai depender só da mesma homologia do complexo original tensorizado e um pouquinho do complexo da homologia de grau -1. Isso quer dizer, por exemplo, se você tiver algum espaço topológico que tenha várias homologias 0, né, em ordem, quando você chegar na próxima, ela vai ser simplesmente tensorizada, porque a anterior vai ser 0. Bom, eu não falei que TOR de 0, alguma coisa é 0, mas eu acredito que não é difícil de acreditar. Eu vou chegar na definição de TOR. Bom, eu acho que agora é uma hora boa de fazer a pausa. Vamos fazer a pausa agora. A gente volta daqui a 5 minutos com a demonstração da proposição. Vamos continuar. Eu vou meio que demonstrar a proposição e definir esse grupo TOR ao longo da demonstração, para vocês verem como que ele aparece naturalmente nessa demonstração. Para a gente fazer essa demonstração, eu vou começar com um lema, que é o seguinte. Se a gente tem uma sequência exata curta de grupos abelianos, então, quando você tensoriza com G, com um grupo qualquer, essa sequência é exata. E repare que eu não coloquei o 0 aqui na frente, não foi um erro, é verdade. Uma sequência exata, uma sequência exata curta, ela é exata em 3 lugares. Aqui, aqui e aqui. Quando você tensoriza, você não necessariamente continua com ela não necessariamente continua exata aqui. Ela pode deixar de ser exata. Então vamos demonstrar. A gente tem que mostrar que essa segunda sequência ela é exata em 2 lugares, aqui e aqui. Ela ser exata aqui significa que esse mapa daqui é sobrejetivo. Então vamos dar nome aos bois. Eu vou chamar isso aqui de φ e de ψ. E agora eu vou ter, o φ tensorial com a identidade e o ψ tensorial com a identidade. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é que o ψ tensorial e identidade é sobrejetivo. Isso é fácil. Como é que a gente mostra aqui? O ψ tensorial com a identidade é sobrejetivo. Bom, a gente pode pegar um gerador aqui, que é um C vezes G. Mostrar que todos os geradores desse grupo abeliano, eles são imagem de alguém. Isso é suficiente. Tá? Então a gente pega um gerador. O C ele está no grupo C, então o C ele vai ser a imagem de alguém. O C ele é ψ de B. Então, C tensorial com G é ψ de B tensorial com G, que é ψ tensorial com a identidade do elemento B tensorial com G. Então, pronto.
Tá? Agora a gente tem que mostrar que o núcleo de psi tensorial com identidade é igual à imagem de φ tensorial com identidade. Uma das direções é óbvia, que é o fato de que se eu tenho um complexo de cadeias, ou seja, se a composição de 2 é 0, então quando eu tensorizo a composição de 2 vai ser 0 também. Ou seja, é óbvio que esse cara daqui de baixo é um complexo de cadeias. Né? Porque a composição é só você compor o φ com psi e depois tensorizar com a identidade. Então é claro que a imagem desse aqui está contida no núcleo daquele ali. Então, a parte que a imagem está contida no núcleo é trivial. Agora vamos mostrar que o núcleo está contido na imagem. Uma forma de fazer isso, que é um argumento um pouquinho indireto, a gente pode pensar no seguinte, né? Como essa aplicação daqui ela é sobrejetiva, a gente pode a gente pode pegar ela quocientada pelo núcleo, a gente sabe que isso vai ter que ser um isomorfismo, e a gente pode olhar para... a gente sabe que quando eu quociento isso aqui pelo núcleo, isso aqui é um isomorfismo com C vezes G, e a gente pode quocientar isso daqui pela imagem de φ vezes identidade. E aqui, claramente, a gente tem um mapa. Então, quando a gente compuser esse mapa, se esse mapa composto for um isomorfismo, então quer dizer que esses dois têm que ser isomorfos. Se não fossem isomorfos, você teria que ter um núcleo aqui. Tá? Então, a ideia é mostrar que essa aplicação psi vezes a identidade, quando você olha para a aplicação induzida no quociente, que é essa aplicação daqui, é um isomorfismo. É isso que a gente vai mostrar. Tá, então, qual é essa aplicação? Essa aplicação é uma aplicação óbvia, né? Você pega... está escrito aqui, é psi vezes a identidade. Agora, o que a gente precisa fazer é construir uma inversa. Né? Então, a gente precisa construir uma inversa para essa aplicação, e isso é suficiente para mostrar que é um isomorfismo. Tá? Tá claro? Então tá. Né? Qual é a inversa dessa aplicação? Bom, a gente pode definir primeiro uma aplicação do produto cartesiano, que vai aqui. E que faz o quê? Né? Bom, eu pego C e G e levo... Bom, o C ele tem uma pré-imagem, né? Então eu posso levar o C e G na pré-imagem, B vezes G, onde B, psi de B, é igual a C. Tá? E eu preciso verificar que isso aqui... Bom, é óbvio que isso aqui é bilinear. Isso é fácil de ver. Bom, que você pode escolher um B tal que isso aqui é bilinear. Agora, eu acho que o que não é que a gente precisa verificar primeiro é que isso está bem definido. Se eu posso escolher um outro B. Então, o que acontece se eu escolher um outro B? Então, digamos que isso aqui é φ de B' também. A gente tem que ver que vai dar a mesma coisa. Então, o que acontece com psi de B menos B'? Isso aqui tem que ser 0. Então, como a primeira sequência é exata, o B menos B' tem que ser a imagem de alguém em A. Né? Então, B menos B' é igual a um φ de A. Então, B vezes G menos B' vezes G, isso aqui vai ser igual a φ de A vezes G. Eu usei a linearidade do produto tensorial, depois eu usei esse fato daqui. Bom, deixa eu botar o passo intermediário. Isso aqui é B menos B' tensorial com G. Então, isso aqui é φ de A tensorial com G.
Então isso aqui é φ vezes a identidade de A vezes G. Isso aqui está no grupo que a gente está quocientando. Então essa transformação aqui, essa função está bem definida. E não é difícil de ver que ela é linear, que ela é bilinear. Então ela vai induzir uma função no produto tensorial. Certo? E essa função é exatamente, se vocês quiserem, a inversa dessa função daqui, né? Exatamente você olhar para a pré-imagem desse cara. Então, é basicamente óbvio, né? Isso aqui tudo está sendo definido da forma mais natural possível. Então, se esse mapa daqui tem a mesma inversa, né? Isso aqui é basicamente a inclusão, a projeção. Então, esses dois aqui vão ter que ser isomorfos. Então, a imagem e o núcleo são isomorfos. Tá, então, bom, isso aqui é a inversa do mapa, desse mapa daqui, que vai em C tensorial com G. Portanto, essa imagem é igual ao núcleo da próxima. Tá, então esse é um argumento, é um pouquinho indireto, mas talvez dê para desenrolar um pouco a corda se vocês tiverem paciência. Tá? Então, esse é um lema, o primeiro lema de homologia de álgebra homológica. Se eu tenho uma sequência exata curta, quando eu tensorizo, ela continua exata, só que eu perco a injetividade do primeiro. Tá. Agora, a gente tem que falar de um outro tipo, de um tipo mais específico de sequência exata curta, que é uma sequência exata curta que se quebra. Então, dada uma sequência exata curta, bom, um exemplo de sequência exata curta é o seguinte caso. Eu tenho dois grupos abelianos e eu posso olhar para a seguinte coisa. Eu olho para a soma direta de A com B, eu olho para a inclusão de A nessa soma direta, e depois eu olho para a projeção sobre B. Então esse é um exemplo de sequência exata curta, é um caso particular. E às vezes uma sequência exata curta, ela pode ser isomorfa a uma coisa dessa forma. Então, às vezes, se você tiver uma sequência exata curta dessa forma, às vezes a gente pode escrever o B como A mais C. E através desse isomorfismo, na verdade, essa sequência ela vai ser levada exatamente nessa sequência daqui. Bom, deixa eu escrever C aqui para não ficar muito confuso. Tá, então, às vezes, a gente pode mostrar que o B ele é isomorfo ao A mais C e existem mapas assim, tal que todos os triângulos comutam. Todos os quadrados comutam. Nem sempre isso acontece. Mas uma proposição é que isso acontece... Bom, deixa eu escrever a proposição. A gente começa com uma sequência exata curta. Então, o B ele é isomorfo ao A mais C, dessa forma, né, tal que esses quadrados todos comutam. C e somente C, existe uma aplicação de B para A, tal que,
quando você compõe de A para B e de B para A, você tem identidade. Tal que quando você compõe de A para B e de B para A, você vai ter a identidade. Na verdade, né? Deixa eu escrever o seguinte. São equivalentes as seguintes coisas. A primeira é que o B é isomorfo à soma direta, que existe uma projeção de B em A e existe uma inclusão de C em B. Tal que C que vai para B e depois vai para C é identidade. Então são três coisas equivalentes, né? Existe um mapa que vai de C para B, que faz com que isso daqui seja identidade. Existe um mapa que vai de B para A, que faz com que isso aqui seja identidade. Ou dizer que o B é isomorfo à soma direta de A com C. Essas três coisas são equivalentes. Tá? E repara que as identidades são as identidades possíveis, né? Você não imagina... É impossível que você projete para A e depois inclua e você tenha identidade. Isso aqui não vai ser. A identidade é a inclusão e depois a projeção. E a mesma coisa aqui. Tá? Isso aqui é um exercício, na verdade, de álgebra homológica, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Quem não fez, eu acho que alguns aqui já fizeram isso, mas quem não fez deveria fazer. E o que acontece é o seguinte. Uma sequência exata curta que tenha uma dessas propriedades, ela vai ter as outras, e ela é chamada de ela é chamada em inglês de split short exact sequence. Que, bom, com uma criatividade, como é que eu traduziria isso para português? Uma sequência exata curta cindível? Que se cinde? Não sei, alguém já ouviu isso? Uma sequência exata curta o quê? Cinde? Não, mas cinde é um verbo, né? Não está gramaticalmente certo isso. Bom, sequência exata curta. Eu vou chamar cindível, porque... Tá certo? Bom, vou deixar assim, vocês sabem o que eu quero dizer. É uma sequência exata curta, split. Tem gente que coloca o nome em inglês, né? Eu acho meio feio fazer isso, mas tudo bem. A gente sabe do que a gente está falando. Então, uma sequência exata curta dessa forma, ela tem uma propriedade interessante, que é a seguinte: você pode reverter a sequência. Né? Porque você tem esse mapa daqui, você tem esse mapa daqui, e agora você pode olhar para a sequência na outra direção. Então, uma sequência exata curta, não só ela é uma soma direta, como você pode trocar, virar ela na outra direção, com outros mapas. Mas dá a mesma coisa, basicamente. Então, é um corolário desse lema que eu provei, que se você tem uma sequência exata curta cindível, então você pode botar o zero aqui. Então, um corolário é se isso daqui é uma sequência exata curta, que eu vou botar cindível, então, quando você tensoriza com G, ela continua sendo exata. Tá? Então tem duas formas de ver isso. Uma é você falar, bom, eu inverto a sequência, então vou ter um zero do outro lado. Ou você pode falar, bom, eu sei que o cara do meio ele é isomorfo à soma direta. Então agora quando você pode tensorizar os dois lados, você vai ter um isomorfismo da mesma forma. E o isomorfismo ele vai te garantir, basicamente, você pode usar esse isomorfismo para ver que esse primeiro mapa daqui é injetivo também. Tá? Então, a inclusão desse cara daqui no termo, né, no primeiro termo, vai te dizer exatamente que isso aqui é injetivo. Bom, eu vou deixar também esse corolário como exercício para vocês. A álgebra homológica, como eu já falei antes, né, é o tipo da coisa que você não pode fazer tudo na frente dos alunos, senão os alunos não aprendem.
você tem que fazer um pouco e deixar para as pessoas completarem em casa no escurinho do quarto lá, sem ninguém ver. Tô brincando. Tá. Então a gente tem esse corolário. Agora vamos voltar para o que a gente tinha, né? A gente tinha um complexo de cadeias. Cn. E a gente vai tensorizar esse complexo com G. Né? Então isso aqui é esse cara daqui. E a gente quer calcular a homologia e ver como é que essas homologias estão relacionadas com a homologia do complexo original. Então, vamos começar. A gente vai usar basicamente duas sequências exatas, que a gente já usou até, eu acho que na semana passada ou na semana anterior, eu não lembro. A primeira é uma sequência exata de complexos livres. Então, a gente pode pensar, né? A gente pode pegar o Cn, usar a diferencial. Isso aqui projeta o Cn no Bn-1. E o núcleo é o Zn. A gente definiu esses objetos já, mas eu posso lembrar para vocês o que esses caras são, né? Se Cn é um complexo de cadeias, a gente chama de Bn a imagem da diferencial, e a gente chama de Zn o núcleo da diferencial. Então, o Zn, ele é o núcleo de D restrito a Cn, e o Bn é a imagem de D restrito a Cn mais 1. E eu chamo de Bn, né, porque ele vai estar contido em Cn. Então a gente tem inclusões, né, Bn está contido em Zn e Zn está contido em Cn. Bn é de boundary. E Zn é fechado, mas acho que é em alemão. Tudo bem. Então a gente tem essa sequência de grupos abelianos, mas na verdade, que claramente é uma sequência exata curta, né? Mas na verdade não é só uma sequência de grupos abelianos, ela é uma sequência de... A gente pode colocar a diferencial aqui e a gente vai ter uma sequência exata curta de complexos. Tá. Isso a gente pode fazer o nosso diagrama, né? Onde eu olho para esses caras como complexos, onde aqui no Cn eu tenho a diferencial. E o que vocês acham que vai ser a diferencial no caso de Zn e de Bn? Bom, é a restrição da diferencial. O que acontece quando eu restringo a diferencial para Zn? Dá zero. Então, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai ter um complexo. Esse cara daqui vai ser um complexo de cadeias onde todos os mapas são zero. E a mesma coisa para esse cara daqui. Mas não tem problema nenhum, a nossa álgebra homológica funciona bonitinha. Tá? Então a gente tem uma sequência exata curta de complexos. A gente poderia tomar a homologia, ter uma sequência exata longa aqui, mas a gente não vai ter nenhuma informação nova, na verdade. O que a gente quer fazer é primeiro tensorizar e depois tomar a sequência exata longa. Então vamos parar. Vamos falar agora. Agora a gente vai pegar essa situação e vai tensorizar com G. Então, vamos pegar essa sequência. O que acontece quando você tensoriza com G? A gente tem uma sequência exata curta. Então, a gente vai tensorizar com G. Vai ter exatamente isso daqui. Agora, repara o seguinte. Essa sequência inicial, ela é uma sequência ascendível. Por quê? Ninguém pode me dizer? A gente tem que usar um pouquinho de álgebra para isso. Lembra que uma sequência ela vai ser ascendível se e somente se existirem mapas que vão daqui para cá ou daqui para cá. Na verdade, é mais fácil construir um mapa que vai daqui para cá. E como que a gente constrói esse mapa? Bom, a gente tem que usar o fato de que esse grupo abeliano ele é um grupo abeliano livre. Então, todo subgrupo de um grupo livre é livre. Então, esse grupo aqui é um grupo livre. E é muito fácil você definir um homomorfismo de um grupo livre. Um grupo livre é como um espaço vetorial. Você pega uma base,
você manda cada elemento da base para onde você quiser, e isso vai te dar um homomorfismo, vai te dar uma transformação linear. Então você faz a mesma coisa para grupos livres. Esse grupo é um grupo livre, você pega cada elemento da base e leva em uma pré-imagem. Tanto faz a pré-imagem, porque a transformação, um homomorfismo de um grupo livre num outro grupo, ele é definido, você pode definir de qualquer forma, desde que você leve um elemento da base numa coisa qualquer, e isso vai ser estendido para um homomorfismo do grupo. Se o domínio não for um grupo livre, é muito mais difícil definir um homomorfismo. Mas se o domínio for um grupo livre, você pega uma base qualquer do grupo e você leva cada elemento da base aonde você quiser. Isso vai te definir um homomorfismo. Tá? Então isso é um detalhe algébrico importante, mas que como esse cara daqui é um grupo livre, eu posso pegar uma base dele e levar cada elemento da base numa das suas pré-imagens. Então, eu vou construir uma cisão dessa sequência exata curta. Então, essa sequência exata curta ela é cindível, e a conclusão é que quando você tensorizar com G, vai continuar sendo uma sequência exata curta. E agora, né, a gente faz isso sempre, né, então você vai ter uma sequência exata curta de complexos, né, então agora a gente vai ter esses complexos tensorizados. Aqui é Bn-2. Então, muito legal, né? Agora a gente tem os complexos tensorizados. Bom, vou deixar o D. Assim. E o que isso vai dizer pra gente, né? Bom, isso vai continuar. Aqui é 0, aqui é 0. Isso vai continuar para sempre. Então, a gente vai ter uma sequência exata longa em homologia. Certo? Então, vamos escrever a nossa sequência exata longa. A gente tem uma sequência exata curta de complexos de cadeia. Então, isso aqui vai dar uma sequência exata longa em homologia. Bom, o termo do meio vai ser a homologia desse complexo. E lembra que a homologia desse complexo é o que a gente definiu como a homologia do complexo com coeficientes. Então, no meio, a gente vai ter a homologia de C com valores em G. E aí, a gente vai ter uma coisa para cá e uma coisa para lá. Bom, tanto o complexo das fronteiras quanto o complexo dos núcleos, as diferenciais são zero. Então, a homologia é o próprio complexo. O núcleo é tudo e a imagem é nada. Então, a gente vai ter Bn-1 vezes G. A gente vai ter Zn vezes G. E agora a gente vai ter esses mapas conectantes. Então, aqui eu vou ter Zn-1 vezes G. E aqui eu vou ter Bn vezes G. Agora, minha pergunta é, quais são esses mapas conectantes? Bom, dá para a gente calcular na mão. Eles não são muito difíceis de calcular, na verdade. Bom, vamos ver. Lembra como a gente definiu? A gente falou, bom, pega um cara daqui, que seja fechado. Bom, deixa eu voltar no Bn. Eu vou botar o Bn aqui em cima. Eu quero definir a imagem desse cara aqui. Então, pega um cara daqui que seja fechado, ou seja, qualquer cara. Olha para a pré-imagem dele. Olha para a pré-imagem dele. Depois aplica diferencial e depois volta para cá. Então, quando você pega alguma fronteira vezes G, qual é a pré-imagem dela? Bom, a gente pode pegar exatamente o cara de qual ele é a fronteira. Né? Então, você pega alguma fronteira daqui, vezes G. Aí, quando você volta, você vai ter o x vezes G. Quando você aplica a fronteira, você vai ter o bordo de x vezes G de novo. E aí você pega a inclusão dele nesse cara. Então, esse cara aqui, exatamente, bordo de x vezes G. Ou seja, não é difícil de ver, só você seguindo o diagrama, que
qual é o mapa que vai de Bn vezes G em Zn vezes G? É simplesmente a inclusão vezes a identidade. Então, esse mapa daqui, que em geral é o mapa conectante, né, que é o mapa interessante da sequência zeta longa, nada mais é do que a inclusão de Bn em Zn tensorial com a identidade. Então, isso aqui é a inclusão tensorial com a identidade. Então, esse é o mapa. Tá? Alguma dúvida? A gente tem essa sequência zeta longa. E agora, a gente vai espremer um pouquinho a sequência e ver o que vai dar. Vamos espremer essa sequência. E sempre que a gente tem uma sequência zeta longa, e a gente tem um termo qualquer, a gente pode meio que espremer ela e tirar dela uma sequência zeta curta. Como? A gente pode olhar para o seguinte. Vai existir uma inclusão desse cara quocientado pelo núcleo, aqui, e vai existir uma sobrejeção da imagem desse cara na sua imagem. Então, sempre que você tem um mapa, você vai ter essas duas propriedades, e aí você usa o fato de que o núcleo dessa transformação é a imagem da anterior. Para dizer o seguinte, sempre que você vai ter uma sequência zeta longa, você pode meio que espremer a sequência e transformar um pedaço dela numa sequência zeta curta. Da seguinte forma, né? Você põe o cara que você está interessado no meio. E agora você vai ter o conúcleo, não dessa, mas da anterior. E aí você vai ter um zero. E aqui você vai ter o núcleo da outra, que vem na frente. Não é bom? Por quê? Deixa eu explicar mais uma vez. A gente pode olhar para a sobrejeção que vai desse cara na imagem dele. E você pode olhar também para a inclusão que vai desse cara quocientado pelo núcleo nesse cara. E claramente, quando você pega ele quocientado pelo núcleo, pega esse cara do meio e depois você projeta na imagem, isso aqui vai ser uma sequência exata curta. Então, sempre que você tem, digamos, x, a, b e c, e aqui tem um f, tem um g, se isso aqui for uma sequência, se isso aqui for exato no b, você vai ter uma sequência exata curta que é o núcleo de f, o b e a imagem de g. Isso é praticamente trivial. E aí daqui você vai para cá usando o fato de que a sequência é exata nos outros dois pontos. Você olha... Não, desculpa, não é A sobre o núcleo. E aquilo ali. Então agora você usa o fato de que o núcleo de F é igual à imagem do anterior. Então esse cara daqui ele é o conúcleo do anterior. E a imagem desse daqui é o núcleo da próxima. Então pronto. Então essa é a forma, que eu escrevi aqui, de você extrair uma sequência exata curta de uma sequência exata longa. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Então, agora a gente tem agora o negócio está começando a ficar melhor. A gente tem uma sequência exata curta. Eu já apaguei o teorema, a proposição. Mas lembra que a proposição a gente tinha homologia com valores no grupo no meio. Eu tenho uma sequência exata curta com alguma coisa na esquerda e alguma coisa na direita, e eu preciso calcular essas coisas. Então vamos calcular o conúcleo desse mapa em n vezes identidade e o núcleo do mapa em n vezes identidade. Então, bom, como é que a gente faz isso? Agora a gente vai usar uma outra sequência exata curta, que é a seguinte. A gente tem Zn, que se projeta para o Hn de C. Isso aqui é simplesmente eu tomar a projeção para o quociente. O Hn de C ele é o Zn quocientado por Bn. Lembra que esse cara daqui é o Hn, não, é o Zn sobre Bn. E o núcleo disso daqui é claramente um Bn. Então a gente tem
essa sequência exata curta, onde aqui esse mapa é o IN. Tá? E eu acho que na aula passada, na aula retrasada, eu já até falei sobre essa sequência. Para mostrar que a característica de Euler, a gente usou essa sequência. Agora a gente pode tensorizar isso aqui, né? Quando a gente tensorizar, a gente vai ter o quê? Né? O HN tensorizado com G, 0. O BN tensorizado com G. E aqui a gente tem o nosso mapa, que a gente está interessado, o IN vezes identidade. E agora repara que eu não botei um 0 aqui. Por quê? Porque eu tenho uma sequência exata curta, quando eu tensorizo, eu perco 0, em geral, o primeiro 0. E essa sequência aqui, ela não é mais cindível. Essa sequência aqui, quer dizer, não é mais. Essa sequência não é cindível, em geral. Essa sequência daqui, ela é cindível. Por que essa daqui não é mais, necessariamente? Porque aquele argumento que eu falei, eu posso construir um mapa que vai daqui para cá, ele não é verdade agora. Porque esse grupo abeliano aqui, ele não necessariamente é livre. Então, se esse grupo não for livre, eu não necessariamente posso cindir. Um exemplo clássico de uma sequência não cindível é a seguinte. Eu pego a inclusão de Z em Z, que multiplica por 2, e depois eu pego o quociente, que vai em Z2. Então você vê, esse aqui é um exemplo, o primeiro exemplo, digamos, de uma sequência exata curta não cindível. Então você não tem como definir um homomorfismo não trivial, um homomorfismo que é uma inclusão de Z2 em Z. Não existe, porque não tem base Z2. Né? Então o grupo não é livre, então essa sequência é não cindível. Isso pode acontecer muito bem com essa sequência daqui. Então, de fato, nem esperança de botar um 0 aqui em geral. Mas tudo bem. Agora a gente tem o nosso homomorfismo interessante. Qual é o conúcleo dele? Só olhando para essa sequência exata, alguém pode me dizer? Qual é o conúcleo de N vezes identidade? É o quê? Exatamente, Lembra que eu falei para vocês, né? Quando você tem uma sequência exata assim, esse cara daqui é o conúcleo desse mapa. Não é? Porque esse cara daqui é isomorfo a esse daqui sobre o núcleo desse, que é esse aqui sobre a imagem desse. Então isso daqui vai ser isomorfo a HN de C vezes G. Então, bom, o primeiro termo daqui da nossa sequência exata curta é o HN de C vezes G. Então a gente está feliz. Agora falta a gente analisar o núcleo. Bom, um pequeno exercício aqui para vocês verem é que esse mapa daqui é o mapa natural. É o mapa induzido da inclusão. Isso é um exercíciozinho de você seguir as setas. Ver basicamente que isso é verdade. Mas, bom, eu vou... De novo, eu não vou verificar esse detalhe. É uma coisa que é mais fácil cada um verificar por si. Agora vamos falar sobre esse núcleo. Como eu falei, se essa sequência exata fosse cindível, a gente teria que essa sequência daqui, você poderia botar um 0 e o núcleo seria 0. Não é? Então, se essa sequência fosse cindível, a gente teria que o núcleo ali seria 0 e a gente teria um isomorfismo. Mas, em geral, essa sequência não é cindível. Então, esse núcleo, digamos, ele está meio que medindo, de alguma forma, o fato de que essa sequência aqui não é cindível. Então, ele está dizendo alguma coisa sobre a torção de HN. Se HN fosse um grupo livre, essa sequência seria cindível, e essa sequência exata daqui teria um 0 aqui, e o núcleo seria 0. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte. Se HN de C é livre, então, o núcleo disso aqui é 0, e a gente tem um isomorfismo. A gente tem, esse núcleo aqui é 0, aqui no caso é n-1, né? E o HN de CG
é isomorfo ao Hn de C tensorial com G. Então, antes da gente continuar, um corolário que a gente pode ver aqui é se os grupos de homologia de uma variedade topológica forem todos livres, então as homologias com coeficientes em qualquer grupo é só você tensorizar com o grupo. Então, um corolário disso daqui, né, é que se X é um espaço topológico e Hn de X é livre para todo N, então Hn de xg é simplesmente Hn de x tensorial com G. Então a gente está vendo aqui, né, o caso da esfera, por exemplo, o caso de CPN, que são exemplos que têm homologias todas livres. Agora a gente está vendo também por que parece que dá errado no caso de RPN. Porque no caso de RPN a gente tem justamente essa torção, que o Hn não é livre sempre. E essa torção está embolando um pouco as coisas. Então vamos ver se a gente consegue entender essa torção e esse núcleo daqui. Vamos ver como é que a gente pode tentar entender esse núcleo. Bom, agora a gente vai definir aquele TOR, né, que é uma ferramenta em álgebra homológica, para você justamente, digamos, categorificar ou entender essa torção de uma forma mais reproduzível. Bom, a gente pode dizer logo, simplesmente a sequência exata curta é essa daqui, onde a gente tem esse núcleo. Bom, isso aqui já é um teorema, já é um fato. Existe uma sequência exata longa com aquela inclusão e com alguma coisa aqui, com algum conúcleo. Mas vamos entender o que é o conúcleo dessa transformação. Bom, a gente faz o seguinte, né? Digamos que a gente tem grupos H e G, são grupos abelianos. Tá. Se o H não é livre, uma coisa que a gente sempre pode fazer é achar um grupo livre, um grupo abeliano livre e um epimorfismo para H, ou seja, uma transformação sobrejetiva. Como a gente faz isso? Bom, a gente pega um grupo qualquer, pega um conjunto de geradores e pega um grupo abeliano livre gerado por esse número de geradores e manda cada gerador do grupo abeliano livre no gerador que você escolheu do seu grupo. Então, a gente sempre pode conseguir um epimorfismo assim. Cada vez que você pega um grupo de geradores, você vai ter um epimorfismo de um grupo livre, possivelmente muito grande. Mas é um grupo livre. Certo? Isso daqui vai ter um núcleo, em geral. Se esse cara aqui não for livre, ou mesmo se ele for livre, você pegar muitos geradores, mais do que o necessário, você vai ter um núcleo. E esse núcleo, ele vai ser um subgrupo do grupo livre, então ele vai ser um grupo livre também. E você pode colocar um zero, assim. Então, sempre que eu tiver um grupo abeliano, eu vou ter uma sequência exata curta, onde F0 e F1 são grupos livres. Isso aqui esse tipo de coisa é chamada de uma resolução livre. Isso daqui é uma chamada resolução livre. E a gente vai ver um pouco mais para frente que dá para fazer com módulos também. Mas não necessariamente você vai parar depois de dois termos. Então, grupos, a gente tem essa propriedade muito interessante, que o subgrupo de um grupo livre é livre. Então, quando você pega o epimorfismo clássico, um epimorfismo qualquer que vai de um grupo livre no seu grupo abeliano fixo, o núcleo vai ser livre e pronto, e a sequência acaba. Mas, bom, a gente vai ver para frente que se a gente estiver falando sobre módulos, sobre um anel que não é muito bonito, então isso não vai ser verdade, você pode ter uma resolução livre infinita. Mas, bom, vamos deixar por aqui, por enquanto. O ponto aqui, a gente sempre vai ter uma resolução livre dessa forma. Agora, a gente pode tensorizar com G, né? A gente tensoriza com G,
a gente vai ter uma sequência F1 vezes G, F0 vezes G, H vezes G e 0. E agora, essa inclusão não necessariamente vai ser uma inclusão. Aqui a gente vai ter, aqui a gente tinha uma inclusão, e agora a gente vai ter a inclusão vezes a identidade. E esse núcleo daqui é exatamente o que se chama do grupo TOR de H e G. Tá? Bom, vamos ver algumas coisas, né? Para ver que isso faz sentido, a gente tem que ver que esse grupo não depende dos grupos F0 e F1. Porque, a princípio, isso daqui vai depender dos grupos livres F0 e F1. Eu posso escolher, eu poderia escolher outros, F0 e outro F1. Então, a gente tem que ver, lema, é que esse TOR não depende de F0 e F1. Então, digamos que eu tenho uma outra, vamos demonstrar. Então, digamos que eu tenho essa primeira resolução livre. E agora vamos supor que eu escolho uma outra. F0', F1'. Como é que eu mostro? Eu tenho que mostrar que esse grupo TOR não depende de F0 e de F1. Bom, a demonstração é uma coisa... eu não vou escrever todos os detalhes para não tomar muito tempo, e também porque é meio chato, mas é uma coisa que não é muito difícil de ver. O passo fundamental para a gente ver é o seguinte. Se eu coloco a identidade aqui, existe uma maneira de completar esse diagrama para um diagrama comutativo. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é fácil. Você quer ver qual é a imagem de F aqui. Bom, esse grupo é um grupo livre. Você pode pegar uma base, olha para a imagem aqui, e depois olha para a imagem aqui. Na verdade, nem precisa ser identidade, qualquer mapa você tem essa propriedade. Mas, bom, vamos botar com a identidade. E aí, a imagem dos elementos da base do F0 aqui, eles todos têm uma pré-imagem, porque essa função é sobrejetiva. Então, escolhe uma pré-imagem qualquer, e como você está numa base, você pode mandar a base onde você quiser. Então, você define esse mapa dessa forma. Manda a base na pré-imagem, numa pré-imagem, cada elemento da base numa pré-imagem da imagem desses dois aqui, compostos. Aí você vai ter definido esse primeiro mapa daqui. Aí o segundo é a mesma coisa, mas é um pouquinho mais complicado, porque agora, né, você pega uma base, você pega um elemento da base, aplica esse mapa, depois aplica esse mapa. Você vai ter alguém aqui. Agora, você não sabe necessariamente que ele tem uma pré-imagem. Ele precisa estar contido na imagem desse mapa. Mas, como essa aplicação aqui é exata, a imagem aqui é igual ao núcleo daqui. Então, o que você precisa fazer é pegar um elemento daqui, mandar ele para cá e ver que ele está no núcleo dessa aplicação. Então, o que significa estar no núcleo? Bom, você aplica esse, tem que dar 0. E fazer isso daqui é a mesma coisa que fazer isso daqui. Então, é a mesma coisa que você pegar esse cara, levar ele até aqui e depois levar para cá. Mas aqui você tem um complexo de cadeias, é uma sequência exata. Então, quando você fizer 2, dá 0. Então, quer dizer que a imagem aqui está no núcleo dessa, então está na imagem dessa. Então, você pode estender para cá também. E, na verdade, você pode fazer o mesmo argumento com uma resolução livre infinita. Então, o argumento, o que eu acabei de mostrar é se você pegar uma função qualquer aqui de H para H, você pode estender isso aqui para um mapa das duas sequências exatas. Tá? E aí você precisa verificar, né, que, bom, quando você quando você vai ter mapas, você pode pensar nisso aqui agora como uma sequência exata, como um complexo de cadeias. Você pode colocar 0 nos dois lados. E aqui você vai ter complexos de cadeias com um mapa só num trivial. Isso aqui vai induzir uma aplicação, vai induzir uma sequência exata longa nas homologias.
Aliás, antes disso, você primeiro tensoriza com G. Você tensoriza com G. Você vai ter os mapas tensorizados. São vários passos, né? Mas não tem nada demais. É só você saber onde você está querendo chegar. Você tensoriza com G. Aí você completa para que essas colunas sejam complexos de cadeia. Bom, não tem nada demais. Tem uma aplicação e zero. Então agora você pode olhar para a sequência exata longa em homologia. Né? O que vai ser essa sequência exata longa em homologia? Bom, eu não vou completar isso aqui não, vou só falar rapidinho. A sequência exata longa não, desculpa. Não precisa fazer isso que eu estou falando, não. Isso é para uma coisa depois. Para mostrar que os núcleos são iguais, na verdade, é mais fácil. Para mostrar que os núcleos são iguais, o que você tem que fazer é que mostrar que o núcleo dessa é igual, depois que você tensoriza com G, você tem que mostrar que o núcleo dessa é igual ao núcleo dessa. É isomorfo ao núcleo dessa. Então, o que você pode fazer é, bom, vai ter uma aplicação do núcleo dessa para o núcleo dessa, que é dada justamente por essa imagem daqui. Né, se você está no núcleo aqui, você aplica, você vai ter que estar no núcleo aqui. Então, tem uma aplicação que vai do núcleo aqui para o núcleo aqui, e depois você faz o contrário. Você coloca o F1 embaixo, o F0 embaixo e o H embaixo, você vai ter mapas daqui para cá também. Desculpa, isso aqui está bem desorganizado. Deixa eu fazer esse argumento de novo, para ficar mais bonitinho. Então, o que eu estou tentando mostrar é que o Tor de H de G, que é o que eu defini como sendo o núcleo dessa aplicação, independe do F0 e do F1. Tá, então deixa eu escrever isso aqui de novo. Digamos que a gente pegue duas resoluções livres. Tá? Então, eu pego essa aqui e essa aqui. São duas resoluções livres. Então, eu mostrei para vocês que, dado, digamos, a identidade aqui, eu consigo estender para mapas para cá e, ao mesmo tempo, eu consigo estender na outra direção. E tudo aqui é natural, então todos os quadrados comutam. Quando eu tensorizo com G, eu perco a exatidão do primeiro cara. Eu tensorizo todo mundo com G. E aí, o que acontece é que eu vou ter que as composições aqui vão ser iguais e, basicamente, quando eu vir o que esse mapa tá me dando no núcleo, ele vai ter que ser um isomorfismo, porque a composição vai ser igual à composição, a resolução que eu teria, aos mapas que eu teria sem esse cara. Tá, então, bom, é um argumento um pouquinho chatinho, mas não tem nada demais. Eu vou fingir que eu terminei de demonstrar e vou deixar os detalhes para vocês completarem. Mas a questão é que esse grupo Tor não depende da resolução projetiva, da resolução livre, desculpa. Tá, então a gente tem um grupo e exatamente esse grupo daqui é exatamente o Tor de Hn-1 de C, G. Então, com isso, a gente termina a demonstração do teorema de coeficientes universais. Tá? Agora, só para terminar, eu vou falar algumas propriedades do Tor. Agora, o ponto, né, é que a gente precisa calcular esse Tor. Como calcular o Tor? Bom, o Tor ele tem as seguintes propriedades. Ele é um grupo que de alguma forma extrai a torção, algum tipo de torção de H e de G. Então, a primeira coisa é que o Tor ele é simétrico em A e B.
Bom, vou botar aí HG. Tor de HG é isomorfo ao tor de G e H. Então é uma propriedade muito interessante e não é muito óbvio de ver, mas tem a ver com o fato de que o produto tensorial ele é simétrico. Né? G tensorial com H é isomorfo a H tensorial com G. Então esse é o fato que você precisa e algumas sequências exatas para mostrar essa equivalência. A outra coisa é que, bom, o tor ele tem a propriedade da soma direta. Isso aqui é a soma do tor de H e G. E, de novo, isso aqui é até mais fácil de mostrar, isso aqui segue praticamente direto das sequências exatas. Você pega, e do fato de que o tensorial da soma direta é a soma direta dos tensoriais. Outra coisa que é muito importante é que o tor ele é zero se A ou B são livres. Isso aqui é simplesmente porque se o primeiro cara for livre, você pode pegar a resolução livre que é simplesmente A e 0. Então, quando você pega o produto tensorial, o primeiro mapa é 0. Então, o núcleo é 0. O primeiro mapa vai de 0 numa outra coisa. Então, o núcleo é 0. Tá? Então, e no B você usa a simetria. E, na verdade, se eles forem infinitamente gerados, eles podem ser livres de torção sem ser livres. Né? Se A e B são livres de torção, é suficiente. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, Q. Q é um grupo abeliano que não é livre, ele não possui uma base, mas ele é livre de torção. Por exemplo, o exemplo importante aqui é Q. Tá. Em geral, né, se eu tenho o tor de A e B, isso aqui é tor do grupo de torção de A com o grupo de torção de B. O grupo de torção é o subgrupo das coisas que têm torção. Todo mundo sabe o que é torção? Torção é se você tem um número no grupo, um elemento do grupo abeliano, tal que m vezes esse elemento é 0. Onde m é um número inteiro. Ou seja, um elemento que somado um número determinado de vezes dá 0. Tá? Então, T de A aqui é o grupo de torção. E, finalmente, a gente pode calcular, né, o tor dos grupos cíclicos mais simples, né, que é Zn por Zm. O que vocês acham que é esse tor? Alguma ideia? Bom, por uma espécie de coincidência, isso aqui também é Z do MCD. Mas é claro que, em geral, tor não é a mesma coisa que fazer o produto tensorial. Ele é uma operação diferente. É bem diferente, na verdade, né? Porque um produto tensorial de coisas livres é livre e é bem grande. Já o tor, se um deles é livre, já zerou. Tá? Bom, um corolário disso daqui, né, é que se você quiser calcular a homologia de um espaço topológico, se você quiser calcular, por exemplo, com coeficientes em Q, né, isso aqui é o quê? Bom, a gente sabe que a gente vai ter o Hn de C vezes Q, e aqui a gente vai ter um tor com Q. Só que Q é livre de torção, então esse termo é 0. Então, o teorema, o corolário é que isso aqui vai ser simplesmente a homologia de X produto tensorial com Q.
Se a homologia de x for finitamente gerada, então você vai ter z alguma potência vezes alguma coisa cíclica. E você olhar para a homologia com coeficientes em Q, você joga fora a torção e transforma todos os z's em q's. Né? Ou seja, se o Hn de x é igual a z elevado a alguma potência m mais uma parte cíclica, então o Hn de x com valores em Q vai ser Q elevado a m. Sim, porque o posto desse grupo abeliano é exatamente a dimensão desse espaço vetorial. Então, o posto desse grupo abeliano é igual à dimensão do espaço vetorial quando eu coloco o Q. Ou quando eu coloco R, ou quando você coloca C, aqui você pode entrar qualquer corpo. Bom, pode ser Q, R ou C, ou muitas outras coisas. Qualquer corpo que contém Q. Tá? Alguma pergunta? Tá, então vamos parar aqui, por aqui. Aí na semana que vem a gente vai começar a falar sobre cohomologia singular e a gente vai ver o primeiro teorema, que é o teorema dos coeficientes universais para a cohomologia, que é muito parecido com esse teorema. Tá. Até semana que vem.